Olá pessoal, nós estamos falando aqui a respeito do EAD. Esse é o número 2 do Sermão da Montanha. Nós estamos falando sobre reflexões sobre o Sermão do Monte, olhando a vida e pensando a vida sob a perspectiva de Jesus. Nós gostaríamos de introduzir esse assunto com você a respeito de algumas coisas. Por que Jesus veio ao mundo? Parou para pensar nisso? Talvez você diga assim, mas a resposta é fácil, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas como é que ele faz isso? Como ele agiu? O que ele disse? Será que o que ele disse tem impacto na nossa vida? Nós estamos obedecendo esse rei do reino que veio falar? O que você sabe a respeito de arrependimento? Muitas pessoas olham o arrependimento como alguma coisa que, eu já me arrependi. Sobre fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. O que você entende por reino de Deus? Reino. Qual é esse reino? O Evangelho é o poder de Deus para quê? Por que ele é o poder de Deus? Vamos examinar hoje o chamado do reino. Então vamos ver algumas coisas. Essas três ideias, arrependimento, fé e reino, são três ideias que nós precisamos trabalhar aqui hoje. A primeira coisa que eu quero dizer a você é, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em segundo lugar, ele disse assim lá em Marcos, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você pode perceber que a primeira coisa que Jesus fez, logo depois de ser tentado, foi anunciar arrependimento, anunciar fé, anunciar o Evangelho. O Evangelho tem a ver com essas duas ideias, arrependimento e fé. E aí ele disse que o arrependimento e a fé são algo que nós precisamos ter. Não é alguma coisa assim que, eu já fiz, eu já tive, e talvez você possa questionar agora como é que anda a sua vida, as coisas que você tem ouvido da palavra de Deus. Então, o que é reino de Deus? É sobre isso que nós estamos aqui para discutir e para pensar com você. Por que o reino de Deus está próximo? Numa aula futura nós vamos estar falando mais disso, mas eu quero me ater aqui primeiro ao arrependimento. Primeiro é uma ordem de Jesus: arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Há uma razão. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. Por que a gente precisa se arrepender? Será que eu já não me arrependi e por causa do meu arrependimento passado eu já estou dentro? Olha o que João Batista pregava. Marcos 1, 4 e 5 nos diz assim: apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para perdão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Então nós olhamos nesse texto que batismo de arrependimento, embora o batismo seja um ritual com água, o arrependimento é para perdão de pecados. E as pessoas saíam a ter com ele, por quê? Porque elas estavam se arrependendo, elas estavam buscando a Deus, elas estavam tomando uma decisão juntamente de olhar para dentro de si e caminhar com fé diante deles mesmos, buscando a Deus. E eles confessavam os seus pecados. Você já parou para pensar que arrependimento tem a ver com perdão de pecados? Confessar os seus pecados
Vamos agora falar sobre fé. A Bíblia diz que fé é um firme fundamento. Eu estou colocando a palavra de Deus aqui nesse quadro para você ver que não existe fé sem a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não há fé sem conhecimento. Como é que você vai crer em algo que você não conhece? Como você vai crer e ter certeza de determinadas coisas? Como que você vai ter convicção se você não conhece? Fé tem a ver com confiança, mas isso é secundário. Tem muita gente que confia em Deus, mas não conhece a Deus. Tem muita gente que, por exemplo, tem uma certa religiosidade, mas não tem conhecimento. E não tem o conhecimento de Jesus. E aí a gente fala assim, não, mas ele tem fé. Não, ele não tem fé. Ele tem devoção. Ele tem confiança. Mas ele não está baseado num firme fundamento da fé. Por isso, nós podemos olhar a fé como um firme fundamento, conhecimento, confiança, mas a palavra de Deus nos diz assim: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quanto mais eu conheço, mais fé eu tenho. Quanto mais eu cresço na palavra de Cristo, mais fé eu tenho. E a fé é justamente esse firme fundamento que se baseia no conhecimento da palavra de Deus. Não adianta, você pode falar o que você quiser, se você é um grande religioso, você vai à igreja todo domingo ou qualquer outro dia da semana, você é uma pessoa extremamente, você precisa olhar dentro de você para ver se você tem a verdadeira fé. Arrependimento e fé. Para entrar no reino é preciso arrependimento e fé. Como que você pode entrar dentro do reino de Deus se você não está ouvindo o que Jesus falou? O reino vem chegando, ele está próximo. Por isso, é necessário fazer uma decisão. Decisão é fazer um corte. Decisão. Significa assim, eu tenho que romper com algumas coisas. Olha o que diz Marcos 1,18, como os discípulos de Jesus obedeceram e tomaram uma decisão. Logo depois, Jesus chamou os discípulos e eles largaram imediatamente as redes e os seguiram. Marcos 1,18. Por quê? Porque eles tomaram uma decisão. Talvez eles não conhecessem tudo, não soubessem tudo, mas a palavra de Jesus falada a eles trouxe a eles o desejo de segui-lo. Trouxe a eles o desejo de largar as redes, largar as coisas para trás. O que te impede de largar tudo agora? Pense nisso. Vamos ver algumas coisas. Em primeiro lugar, arrependimento e fé tem a ver com os seus amigos. Você estaria disposto a largar todos eles agora por Jesus? As pessoas que você gosta, a sua turma, as pessoas da escola, ou ainda o seu trabalho. Os discípulos largaram as redes de pescadores porque Jesus propôs para eles uma nova pescaria. Você estaria disposto a largar o seu trabalho, aquilo que você ganha por causa de Cristo? Ou talvez a sua família? Quantas pessoas às vezes não vêm para Deus porque a família impede? A família diz assim, não, mas essa não é a nossa religião, essas não são as nossas coisas, nós não pensamos assim. Será que o que Jesus está propondo para você não é muito maior do que aquilo que você já aprendeu? Ou talvez ainda o seu pai e a sua mãe? A autoridade deles é maior do que a autoridade de Jesus? Ou talvez a sua religiosidade. Ah, não, mas eu fui criado nessa igreja, fui criado assim. Mas Jesus está propondo para você uma decisão, um rompimento com todas essas coisas. O reino está chegando.
E para o reino entrar no seu coração, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho de Jesus, crer na palavra de Jesus. Então vamos ver o que Jesus disse. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Quantas pessoas, às vezes, quando chegam aqui, desistem de Jesus? Aconteceu nos evangelhos de muitas pessoas. Por exemplo, o jovem rico chegou e ele era dono de muitas riquezas, e Jesus falou assim: larga isso e vem atrás de mim. E ele não conseguiu largar. Talvez você não consiga largar a sua casa, talvez você não consiga largar o seu pai e a sua mãe, talvez você não consiga largar a sua religiosidade ou as outras coisas que o seu coração acalenta dentro de você. Mas Jesus está pedindo que você faça isso agora. Você vai receber, tem uma recompensa tremenda aqui, 100 vezes mais de tudo isso. E por fim, a vida eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas não compreendem o Evangelho de Jesus? A pergunta que eu preciso terminar fazendo é: você já entrou no reino de Deus? Como que eu posso entrar? Só há um caminho, o caminho do discipulado. Se você assistiu às Crônicas de Nárnia, você deve se lembrar de uma menininha chamada Lúcia, que entrou dentro de um guarda-roupa. E quando ela entrou dentro do guarda-roupa, ela caiu em Nárnia. Nárnia era um mundo paralelo, um mundo diferente, que a maioria das pessoas do mundo real não viam. Mas quem conhece Nárnia começa a conhecer um mundo novo, um Senhor novo, um Rei novo. O discipulado é assim. C.S. Lewis estava tentando nos mostrar que, assim como a Lúcia, às vezes as pessoas vão entrando nas coisas de Deus e elas não sabem muito bem o que vão encontrar, mas elas vão encontrar um mundo maravilhoso, um mundo em que a maioria das pessoas não vem, um mundo que está em Deus. E eu quero usar isso como exemplo, porque o reino vem com a pessoa do rei. Jesus é o rei do reino. E assim todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, começa a ter esse rei e esse reino dentro do seu coração. Por isso nós estamos falando de decisão. Decisão é romper. E essa decisão é um arrependimento. É uma fé que conhece quem Ele é. À medida que eu vou avançando, eu vou conhecendo mais quem Deus é. Muitas pessoas às vezes chegam aqui e me perguntam: mas eu não tenho fé. Peça a Deus. Mas eu vou me arrepender do que eu não fiz nada de errado. Mas olhe para dentro de você e você vai ver que a Bíblia sempre fala que quando a gente está confiando demais em alguma coisa, é porque nós estamos crendo nessa coisa. Nós estamos nos ajoelhando diante dessa coisa. Por isso, Deus é o único Deus pelo qual nós devemos de nos ajoelhar. Para quem já se decidiu, Jesus disse: o reino chegou. O reino é algo que virá no futuro, mas ele já está no coração de todos os arrependidos e aqueles que têm fé. Se você já entrou no reino de Deus, então eu quero dizer a você que isso é a coisa mais importante da sua vida. Mas, se você ainda não tomou essa decisão, você pode fazer isso agora. A Bíblia nos diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não deixe o coração duro.
abra o coração, creia no Evangelho, arrependa-se e ande com o Senhor Jesus, ande com o Mestre. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho. Que o Senhor te abençoe e guarde. Até o próximo EAD número 3.